Então, nós vimos esses gráficos aí. Então, no movimento uniforme, o gráfico VT é uma reta paralela ao eixo do tempo. Se essa reta estiver acima do eixo, a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Se essa velocidade estiver abaixo, o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. O corpo está voltando. Pessoal, todo gráfico tem uma propriedade. Todo gráfico que a gente estiver estudando aí, ele vai ter uma propriedade. Esse gráfico, velocidade versus tempo, qual que vai ser a propriedade? Vamos conhecê-la aqui. Ó. Olha só, se eu limitar aqui dois valores, ó, de 0 até esse valor aqui para o tempo, ó, de 0 até esse valor. Vamos supor, de 0 a 4 segundos, ou de 0 a 10 segundos, enfim, tá certo? Ó? Reparem que vai ter uma área entre o gráfico e o eixo T, tá certo? O eixo T, o gráfico e esse pedaço aqui, ó, do V, ó. Esse pedaço do T, esse pedaço do V e o gráfico. Gráfico é esse desenho azul aqui, tá? Isso aqui são coordenadas. É um retângulo. Essa área é a distância percorrida. Essa é a propriedade. Então, olha, num gráfico VT, a área do gráfico é a distância percorrida. De novo, é outra coisa que vocês guardarem. No gráfico VT, a área do gráfico será a distância percorrida. Tá certo? Se essa área aqui estiver do lado de cima, é a distância percorrida na ida. Se ela estiver do lado de baixo, é a distância percorrida na volta. Lembra que embaixo o movimento é retrógrado. Certo? Bom, gente, essa parte aí, em que lá na apostila do PET tem, tá? Isso daí. Que a propriedade do gráfico VT, gráfico de velocidade vezes tempo, a propriedade do gráfico é que a área descrita pelo gráfico com os eixos é a distância percorrida, é o ΔS. Ficou claro, gente? Deixa eu voltar aqui. Olha lá. A área descrita pelo gráfico com os eixos V vezes T é o ΔS, é a distância percorrida. Se você me perguntar assim, o que significa aquele N lá? Significa numericamente, porque a área nunca foi distante, tá? É um número. Se eu falar que isso aqui dá 5, né, ó, significa que 5 metros, aí ó, a distância é 5 metros. Porque a área é metro quadrado, distância é metro. A área é centímetro quadrado, distância é centímetro. Tá certo? Aí, numericamente, que a gente fala que é igual. Certo? A gente não leva em conta aí as unidades. Não precisa preocupar com isso. Só você guardar que a área é a distância percorrida no gráfico VT. Entendido, gente? Bom, recapitulando, o que nós vimos? Nós vimos que no movimento uniforme, a velocidade é constante. Nós vimos que no movimento uniforme, a função horária é S igual a S0 mais VT. S0 é a posição inicial, V velocidade, T tempo, S é a posição final. Nós vimos que no gráfico VT é uma reta paralela ao eixo do tempo. Tá certo? É uma reta paralela no eixo do tempo. Se essa reta estiver acima do eixo, a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Se ela estiver abaixo do eixo, o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. O corpo está voltando. Tá certo? E que a área descrita por esse gráfico, olha lá, olha, é a distância percorrida pelo corpo. Essa é a propriedade que esse gráfico de velocidade desse tempo nos oferece. Agora, gente, eu vou mudar o gráfico. Nós vamos para o segundo tipo de gráfico. Então, olha, o que eu vou mudar? Eu vou mudar esse cara aqui. Ó. Não vai ser velocidade, vai ser posição. Então, fica olhando, olha lá. Gráfico posição versus tempo. Então, está aqui. Ó. Ao observar que a função horária do espaço do movimento uniforme é do primeiro grau, ele está te falando que isso aqui é uma função do primeiro grau. Vocês já estudaram na matemática função do primeiro grau. Só para lembrar, y igual a ax mais b. Está fora de ordem, tá? Y é igual a ax mais b. O a e o b são os coeficientes, são os valores constantes que correspondem. O a a velocidade, o b é a posição inicial. O x corresponde ao tempo, o y corresponde ao s. Mas não precisa preocupar com isso, não,
nós vamos estudar aqui é física, não é matemática. É só para te falar que essa função aqui é uma função do primeiro grau. Quando é que é uma função do segundo grau? É quando o grau da variável que está do lado de cá, ó, quem varia aqui é o tempo. Só tem duas variáveis aqui, ó. É o S e o T. O S0 com o V não são variáveis. Aqui, olha, uma função de segundo grau é quando o expoente do T aqui é 2, ó, quando é T ao quadrado. Certo? Não é o caso dessa equação do movimento uniforme. Lá no movimento variável vai aparecer T ao quadrado. Aí vai ser movimento variável. Aqui no movimento uniforme vai ser uma função do primeiro grau, não vai ser do segundo grau. O T aqui não está sendo elevado ao quadrado. Então, conclui-se que o gráfico S vezes T é uma reta inclinada. Eu vou mostrar para vocês. Tá certo? Então, olha aqui. Ó. Olha lá. Ó. Olha, quando vocês olharem para um gráfico agora, presta atenção. Se for VT, a reta é constante aqui. A reta é aquela reta paralela. Se for ST, será uma reta inclinada, crescente ou decrescente. Aqui ela é crescente, aqui ela é decrescente. Por que crescente ou decrescente? Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Olha onde está o mouse. Quando o tempo é 0, tem essa posição inicial. Aí eu vou aumentar o tempo, ó. Vou passar para 1 segundo. Olha lá. O que aconteceu com a posição? Subiu, ó. Aumentou. Tá vendo? Vou aumentar mais ainda o tempo, ó. O que aconteceu com a posição? Está aumentando. Ó. Então, na medida que está passando o tempo, as posições estão aumentando, significa que eu estou indo. Imagina você saindo da sua casa. Na medida que o tempo está passando, você está indo para posições cada vez mais distantes da sua casa. Você está indo. Por isso que o movimento é progressivo. Tá vendo? Então, com o passar do tempo, as posições estão aumentando, o movimento é progressivo. Por isso é que a reta, a gente chama que ela é crescente, porque os valores de S crescem na medida com que os valores de T também crescem. Aqui nós falamos que a velocidade é positiva. Já já eu vou ensinar vocês a calcular ela, tá bom? Agora olha aqui esse daqui, ó. Quando eu comecei a cronometrar, eu estava numa posição, tá vendo lá? Aí, 1 segundo depois, olha lá, a posição minha diminuiu, aproximou do 0, tá vendo? A posição 0 sempre é de onde é o meu referencial, a minha referência. Se você considera a sua casa como referência, você foi na padaria. Né? Ó, aqui é a padaria, a posição da padaria. 1 segundo depois, ó, você estava num lugar, você saiu da padaria, estava num lugar mais próximo da sua casa. Sua casa é no 0. Tá vendo? Ó? Você considerou como referência a sua casa. Olha lá, 3 segundos depois, ó, você vai estar cada vez mais próximo da sua casa. Tá vendo? Ou seja, você está voltando. Aqui você está cada vez mais longe da sua casa. Certo? E se você falar, quando você começou a cronometrar, você não saiu da sua casa. Você saiu de uma posição na frente da sua casa. E foi andando. Então, olha, analisar as posições aqui, ó. Se elas estão aumentando, você está caminhando para frente. Se elas estão diminuindo, você está caminhando para trás, está voltando. Isso aqui é velocidade negativa. A gente fala que a reta está decrescendo. Por quê? Porque na medida que você vai aumentando os valores do tempo, as posições estão diminuindo. Tá certo, gente? Tá dando para acompanhar? Tá difícil? Pode falar? Não. Tranquilo, né? Então, Tá. fácil. Olha aqui, ó. Para vocês memorizarem. Braço esquerdo, seu braço esquerdo, inclinado, crescente. Braço direito, decrescente. Braço esquerdo, crescente. Braço direito, decrescente. Presta atenção. Isso que eu estou te falando é para gráficos onde esse eixo aqui é S. São posições, espaços percorridos. Tá certo? Esse T aqui é T. ST. Não tem nada a ver com aquele gráfico que a gente acabou de ver. O gráfico VT é outra cara. É uma reta deitada aqui. Ó. Vamos supor, por exemplo, presta atenção. Olha a questão, o questionamento que eu vou fazer para vocês. Vamos ver quem é capaz de me responder. Quem souber, liga o microfone e me responde. Tá certo? Se eu pegasse essa reta azul aqui, ó, tá vendo esse gráfico aqui, ó, e colocasse ele na horizontal, e aqui continuasse ST. De novo, ó, eu peguei esse gráfico aqui, ó, colocasse ele na horizontal, e aqui continuasse ST.
Quem é capaz de falar para mim o que está acontecendo com o corpo numa situação dessa? Velocidade permanece constante? Não, lembrem-se, ó, para você ver. Você vai responder velocidade constante com a reta deitada quando aqui for V. Aqui não é o V, é o S. Tá certo? Então, aquele negócio que a velocidade é constante é quando a reta estiver deitada aqui e esse cara aqui, ó, for o V. Aqui não é V, aqui é S. E essa reta vai estar deitada aqui. O que está acontecendo? O corpo permanece... Exatamente. Ah, meus alunos, vocês estão entendendo o que eu estou falando. É como se, por exemplo, eu estivesse lá no Dominguinhos e você estiver de fora da escola e você estivesse analisando o meu movimento. Aí você vai cronometrar, eu estou lá no Dominguinhos. 1 hora depois, aonde eu estou? No Dominguinhos. 2 horas depois, aonde eu estou? No Dominguinhos. Aí a reta seria constante, ó. Aonde a reta encostasse aqui seria o Dominguinhos, ó. A posição. 1 hora no Dominguinhos, 2 horas no Dominguinhos. O corpo está parado. Então, se for V vezes T, o corpo está em movimento. Se for S vezes T, o corpo está parado. Tem que prestar muita atenção nas coordenadas e pensar o que está acontecendo. Entendido? Bom, vamos continuar. Eu disse a vocês que todo gráfico tem uma propriedade. Aquele gráfico V vezes T, nós vimos que a propriedade era que a área descrita pelo gráfico era a distância percorrida. Esse aqui agora vai ter 2 propriedades. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Ó. As propriedades é o seguinte. É que a inclinação dessa reta não precisa assustar com essa figurinha. É facinho, ó. ST. Tá vendo? Ó? Esse ST aqui, responda para mim. Esse gráfico. O gráfico aqui, gente, é só esse azul aqui. Ó. Responda para mim. Esse movimento aqui. Vamos fazer de conta que esse corpo, esse gráfico aqui está representando um movimento meu saindo da minha casa, andando sempre do mesmo jeito e indo à padaria aqui próximo, aqui perto de casa. Um movimento meu para a padaria. Olhando para esse gráfico, você pode me dizer que eu estou indo ou estou voltando da padaria? Está indo. Estou indo. Por quê? Porque é uma reta crescente. Tá vendo? Exatamente. Ó. A velocidade é positiva ou negativa? Positiva. Exatamente. O movimento é progressivo ou retrógrado? Progressivo. Exatamente. Tá vendo? Isso vocês não vão aprender lendo no PET lá, tá vendo? É preciso de um professor estimulando, fazendo essas jogadinhas com vocês para vocês ir gravando. E vocês prestassem atenção no seguinte, olha aqui, ó. Inclinação é esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? É o ângulo que a reta do gráfico está formando com essa horizontal. Tá vendo? Ó? O ângulo que a reta do gráfico está formando com horizontal. A inclinação do gráfico é o valor da velocidade. A inclinação, olha lá, ó, se você quiser calcular ela, é só você. Quem está na frente por quem está de baixo. Olha lá, ó. Repare que eu vou passar o mouse aqui, ó. Formou um triângulo retângulo. Tá vendo? Olha lá? Formou um triângulo retângulo. Então, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Né? Cateto oposto a esse ângulo aqui, esse ângulo chama θ. Tá? Ó. Cateto oposto a θ dividido pelo cateto adjacente. Ora, mas o cateto oposto a θ, olha lá, ó, são 2 valores de S. Ó. Aqui, ó. S0 aqui, ó. E S. Tá vendo? Ó? Se eu quiser saber quanto que mede isso daqui, ó, é só pegar S e subtrair de S0. Se aqui for 2, se aqui for 5, isso aqui mede 3, ó. Isso aqui mede 3, ó. Então, o delta S mede 3. Então, delta S é S menos S0. Entendido? A mesma coisa o delta T, ó. T menos 0. T menos 0. Certo? Delta T. T menos 0. É o valor desse delta T aqui. Então, olha lá. É a tangente de θ. É delta S por delta T. Né? Ela é igual à velocidade. Eu não preciso botar esse N, não, ó. Porque a tangente de θ, vai ser assim, não tem unidade. Isso aqui, esse N aqui, isso não veio de mim, tá? Veio da apostila que eu tirei isso. Então, a tangente de θ é igual a V, valor da velocidade. Que é a inclinação, tá certo? É essa distância aqui dividido por esse. Sempre. Essa distância aqui dividido por esse. Essa é a propriedade. Outra propriedade é mais fácil, muito mais fácil do que essa. A outra propriedade é o seguinte.
Aonde essa reta aqui encostar é o valor da posição inicial. Sempre. Aonde essa reta encostar, no eixo F, é o valor da posição inicial. Por isso que eu coloquei S0 e essa setinha aqui, ó. S0 e essa setinha. Aonde ela encostar é o valor da posição inicial. Entendido aí, gente? Sim. Então, qual que é a propriedade do gráfico? Dessa aqui são duas. Aonde a reta do gráfico encosta no eixo das posições é a posição inicial. A segunda propriedade é que a inclinação do gráfico é o valor da velocidade. Né? A velocidade é a inclinação do gráfico. Quanto mais inclinado estiver essa reta do gráfico, essa reta azul, mais rápido está o corpo. Tá certo? Gente, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa que aluno costuma confundir. Tá? O fato disso daqui ser uma reta não significa que o movimento é retilíneo, não, tá? A Lua, ela gira em torno da Terra com uma velocidade praticamente constante. Se eu for fazer um gráfico descrevendo o movimento da Lua, é um gráfico desse tipo aí, ó. Vocês estão vendo. Tá certo? Então, o fato de você estar vendo aí desenhado aqui, ó, uma reta, não significa dizer que o movimento é retilíneo. Então, quando é que eu vou saber se o movimento é retilíneo ou curvilíneo? No enunciado do exercício. Gráficos e equações não te dão a trajetória do movimento. Nunca. Tá certo? Gráficos e equações não mostram a trajetória do movimento. A trajetória do movimento ela é explicitada, né, no enunciado do exercício. Tá bom? Continuando. Exemplos. O gráfico abaixo representa a velocidade de um veículo numa viagem em função do tempo. Então, a primeira coisa que você vai observar, olha o gráfico, que tipo de gráfico que é. É o VT. Que propriedade nós temos? Que a área do gráfico é a distância percorrida. Certo? Isso não é o ST. Isso é o VT. Guarda bem. A área do gráfico é a distância percorrida. Quantos gráficos eu tenho aqui? Eu tenho 2. Eu tenho um gráfico, ó, de 0 a 3, a ele aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho outro gráfico de 3 a 5. Aqui, ó. O que você está vendo pontilhado aí não é gráfico. Isso não existe, tá? Foi colocado aqui só para ficar mais fácil a gente visualizar as correspondências dos valores numéricos aí. Não precisa nem colocar esses pontilhados aí quando a gente estiver fazendo gráfico. A gente coloca para facilitar, tá bom? O desenho do gráfico. Gráfico aqui são só 2, ó. Esse aqui onde eu estou passando o mouse, olha lá. Olha lá, que está no 90 aqui, ó, de 0 a 3, e esse aqui, ó. Então, na verdade, são 2 movimentos uniformes que eu tenho, tá bom? Um com a velocidade de 90 km por hora, de 90 km por hora, e o outro com a velocidade de 60 km por hora. Estou pedindo para você determinar o seguinte: o deslocamento do veículo na viagem. Lembrando que deslocamento, distância percorrida, você calcula, é o ΔS. É o ΔS. É pela área do gráfico. Nós temos aqui 2 retângulos. Se você calcular a área do retângulo, é só você multiplicar um lado pelo outro. É a base vezes a altura. Alguém é capaz de falar para mim qual é esse deslocamento aqui? Quanto é que dá? Dá um tempinho aí para vocês fazerem. Lembre, você vai calcular 2 áreas. Uma área do retângulo maior e uma área do retângulo menor. Soma elas. Vamos fazer juntos, para a gente ganhar tempo. Quanto é que dá a área do retângulo maior? Pode falar. A área desse retângulo aqui, ó. 30? Hã? 30? Não. Como é que eu calculo a área do retângulo? É a barra. Olha o retângulo aqui. Deixa eu passar o mouse aqui para você ver. Ó. Aqui, ó. Quanto é que vale a base? A base é 3, ó. E a altura? A altura é 90. Então vai ser base vezes altura. 3 vezes 90. 3 vezes 90 dá quanto? 3 vezes 9? 270? Exatamente. 270 quilômetros. Então, em 3 horas, andando a 90 km por hora, ele percorreu 270 quilômetros. Entendido? Agora olha aqui, ó. Nas próximas 2 horas, a área de quanto? Lá? 2 vezes... 2 vezes... 60? 2 vezes 60. Vai dar? 120. 120. Então, olha, nas primeiras 3 horas, ele percorreu 270 quilômetros.
Nas 2 horas seguintes, ele percorreu 120. Total, ele andou quanto? 90. Exatamente, 390 quilômetros. Quer ver, ó? Ele não está resolvido aqui. Sabe por quê? Porque isso aqui eu fiz com o cursinho e eu deixava lá e resolvia no quadro. Eu colocava no projetor e ia com o pincel e a gente resolvia. Bom, mas a gente já sabe, né? Que é 390 quilômetros. 290 nesse de 0 a 3, né? Ó, com a velocidade de 90, e 120 nesse de 3 a 5, com a velocidade de 60. Calculei as duas áreas e somei. Agora ele quer que nós calculemos aqui, ó, a velocidade média em quilômetro por hora. Toda vez que te pedir velocidade média, lembra, distância total pelo tempo total. Distância total pelo tempo total. Qual foi a distância total? 390. 390. Não foi isso? Qual foi o tempo total? 5. 5. Faz a calculadora dos 6 aí. 390 dividido por 5. Vai dar quanto? 78. 78, deu exato aí? 78 km por hora é a velocidade média. Tá vendo? A velocidade média. Repare que 78 é algo, né, ó, entre... quanto nós achamos aqui? Entre 90 e 60. Né, ó, velocidade média é algo entre 60 e 90. Tá vendo? 78. Tá vendo da lógica aí. Vamos para o próximo. Olha lá. O gráfico abaixo representa a velocidade do veículo em função do tempo. É a mesma. Aqui, ó. Tem ele resolvido aqui, ó. Aqui o slide está com defeito. Tá vendo? Achando 270, achando 120, 390, tá vendo? Ó? Nós fizemos de cabeça, tá vendo? Ó? Entendeu? 78 km por hora. Nós fizemos de cabeça, tá aí. Área 1 mais área 2. Gente, então, essa aula de movimento uniforme, ela vai até aí. O mais interessante para a gente é a gente continuar com isso depois, tá? Tem uma aula aí de movimento variável. E aí eu vou explicar mais gráficos para vocês. Depois a gente vai fazer uma salada desses gráficos num exercício que eu vou preparar para vocês. Por hora, eu vou parar por aqui.